Olá, meu nome é Newton Daltro, sou um militar veterano da aeronáutica e pesquisador do paradigma consciencial, onde eu procuro dedicar as minhas pesquisas para tratar do assunto suicídio desde 2016. Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito do artigo Autoqualificação Interassistencial Para-Reumanológica. O tema trata da hipótese de consciências suicidas serem acometidas no extrafísico pela ovoidização do psicossoma, para fenômeno descrito no artigo como Homo sapiens ovalibus. No primeiro capítulo do artigo, após a introdução, a gente trata de averiguarmos realmente esse parafenômeno do Homo sapiens ovalibus. Percebemos que fenômeno é esse, como ele funciona. Em seguida, no capítulo seguinte, nós analisamos a possibilidade de das consciências que foram submetidas, que foram acometidas pelo parafenômeno Homo sapiens ovalibus, que nós chamamos no artigo de concivoex, serem utilizadas como instrumentos de assédio. E no capítulo seguinte, e fechando o artigo, nós analisamos ou averiguamos a hipótese do amparo assistencial para essas consciências que foram vitimadas pelo fenômeno Homo sapiens ovalibus, mediante terapêuticas bioenergéticas e terapêuticas reparadoras em ambientes que a gente chama de UTI extrafísica, ambientes especializados. E nós veremos durante essa apresentação, de forma resumida, cada item desse. E passando para a hipótese do amparo extrafísico a essas consciências que foram vitimadas, nós analisamos o artigo trata das possibilidades, da hipótese das paraterapêuticas em UTI extrafísicas, e aonde nós poderíamos, aonde esses amparos seria através do uso de a paraterapêutica bioenergética, a fim de provocar o descondicionamento mental e o desbloqueio energético. Esse seria, por hipótese, no artigo a qual eu levanto, seria a possibilidade de utilização dessa paraterapêutica bioenergética, em especial naqueles casos aonde a consciência ainda está com os indícios de ovoidização, seriam necessários e possíveis nessa paraterapêutica, essa paraterapêutica ser o necessário para descondicionar o mental dessa consciência. Agora, eh, há também a paraterapêutica, ou como hipótese, a paraterapêutica morforreparadora, que seriam aquelas consciências já no estágio de ovoidal, ou seja, as concivoex, elas serem necessárias, além da paraterapêutica bioenergética de descondicionamento, a reparação assistencial do psicossoma ovoidal ao longo de sucessivas ressomas, né? É aonde eu trago isso no artigo, é a possibilidade dessas duas paraterapêuticas como no amparo assistencial. E aí eu trago um caso muito interessante de hipnose, magnetismo, descrito no livro de Hermínio de Miranda, no livro chamado Diálogo com as Sombras. Ele fala o seguinte: o trabalho de resgate daqueles que chegam a perder a consciência de sua própria identidade é tão difícil quanto doloroso, e jamais poderá ser feito sem a ampla cobertura espiritual. O socorro desatará sobre o grupo que está fazendo o resgate, toda a cólera daqueles que o subjugam, ou seja, em tese, aquela consciência que está naquele estado de trinômio de comorbidade, num processo de ovoidização, ele estaria sob a vigilância de mega assediadores
com o fim de utilizá-los depois. E ele diz que poderia ocorrer, a cólera, desatar a cólera daqueles que o subjugam. E aí ele finaliza: serão recolhidos a instituições especializadas em tarefas de descondicionamento. Percebe que aqui, tem a ver com essa hipótese do processo paraterapêutico bioenergético de descondicionamento. E no caso do estado, já de Concivoex, é a hipótese de também ser necessária a reparação do psicossoma ovoidal. E aqui eu trago uma reflexão. Será que nós, de fato, no extrafísico, contaríamos contaríamos com um ambiente extrafísico especializado na paraterapêutica de recuperação morfológica do psicossoma? Nós teríamos UTIs extrafísicas especializadas para esse tipo de terapêutica, tanto bioenergéticas como reparadoras morfológicas do corpo, psicossomático? Isso é uma reflexão que eu deixo, e se você quiser, pode fazer alguns comentários a respeito disso aqui no vídeo. O que que você acha disso? Se você acha que realmente pode existir esse ambiente especializado para esse tipo de tratamento? Quem sabe, né? É uma hipótese que eu deixo no artigo. E em cima dessa paraterapêutica, a bioenergética, mas a paraterapêutica, morfológica, ou seja, a reparação, a morforreparadora, é é o que traz eu trago no artigo isso por uma questão da paragenética patológica, né. Essa consciência no estado essa Concivoex no estado de deformidade do seu corpo psicossomático, ela num estado de colapso holossomático, ela necessitaria de ressomas reparadoras sucessivas de desovoidização, com sérias patologias somáticas e mentais. É o que eu, por hipótese, associo o que o professor Valdo fala no Tratado Pressologia, no capítulo 128, como doenças holocármicas cronicificadas, né. Então, essas consciências, já no estado avançado, ovoidal, ou seja, as concivoex, elas necessitariam não só da terapêutica bioenergética, como também a morforreparadora, a reparação do psicossoma. E aqui eu trago, por exemplo, e isso no artigo é citado, um exemplo do cisto dermoide ou teratoma. Você vê que não existe uma consciência ali, né, mas é um corpo que foi construído, a gente percebe todos os detalhes de um corpo biológico, mas que eu, por hipótese, coloco de que esse processo, esse teratoma, poderia ser um processo inicial de uma consciência, Concivoex numa caminhada, numa jornada de recuperação do seu psicossoma à forma humanoide. E aqui, eu trago o caso novamente o caso, do suicida Alberto, no livro de Gilson Freire, Ícaro Redivivo, quando ele fala em outro trecho do livro, ele fala: o retorno à carne dessas consciências concivoex se faz em estágios dolorosos, em corpos deformados ou através de embriões frustros, abortados na primeira oportunidade. São os protagonistas de diversas patologias da prenhez, as malformações embrionárias, absurdos do ponto de vista biológico. E já nas nossas considerações finais, após passarmos por essa
essas reflexões do artigo de forma bem resumida, eu trago aqui como considerações finais, como por exemplo, o próprio, professor Valdo, que ele diz no Tratado de Projeciologia, no capítulo 4.3, quando ele fala de forma assertiva que o suicídio é um dos fatores de maior influência nos critérios da série existencial de uma consciência, né. E isso, parece que tem bastante a ver com o que foi tratado no artigo que nós estamos tratando aqui na apresentação. Uma reflexão também que eu trago é a respeito, da necessidade das consciências que trabalham, que desenvolvem tarefas assistenciais, eh, em reurbanizações extrafísicas, em projeções assistenciais, a necessidade delas terem uma atenção especial no que se refere a resgate de congéneres suicidas, justamente, eh, pela hipótese por todas as hipóteses que foram consideradas no artigo. E quais são as reflexões? De que elas, atentem para a necessidade da intervenção preventiva de consciências suicidas para que não não caiam ou, não entrem nesse estado e que possam ser de forma preventiva resgatadas e com a possibilidade de refreamento da autotransfiguração patológica ou voidização ainda no extrafísico. Lembra, foi dito, durante a apresentação, a citação de que, era necessário o resgate daquela consciência suicida antes que se deflagrasse, de forma irreversível no extrafísico o processo de ovoidização. Então a intervenção preventiva é muito importante. E que as consciências também que trabalham em tarefas de reorganização extrafísica atentem para a necessidade de encaminhar, aí sim, aquelas consciências que já foram vitimadas pelo parafenômeno do Homo sapiens ovalius, serem encaminhadas com Civoex ao acolhimento e destinação interassistencial dessas com Civoex para UTIs extrafísicas especializadas, como nós vimos durante a apresentação. E por fim, eu deixo aqui, algumas reflexões, algumas poucas reflexões, eu chamo como auto-reciclagens qualificadoras de interassistencialidade. É, uma delas é uma percepção, uma convicção que eu tive após a escrita desse artigo, de que o suicídio, sendo consciente ou inconsciente, sendo voluntário ou involuntário, os efeitos os efeitos do suicídio serão os efeitos nefastos para a programação existencial dessa consciência. Essa é uma convicção que para mim ficou claro durante a escrita desse artigo, as pesquisas e a escrita desse artigo. Uma outra reflexão que eu deixo, que foi algo que fez parte de uma percepção minha também, foi da importância de se potencializar, de se aprimorar os atributos assistenciais de empatia, universalismo e neutralidade emocional, por exemplo. Eh isso fica claro quando se fala de resgate de consciências suicidas, em especial quando estão nesse estado patológico ou que foram submetidos a esse parafenômeno. A necessidade do não julgar, de não criticar, ter uma visão ampla, universal e se manter o equilíbrio emocional durante os trabalhos de assistência no resgate dessas consciências. E por fim, eu deixo aqui uma certeza, uma convicção que eu tive ao final desse artigo. A saúde psíquica, a saúde da alma, ela passa necessariamente pelo autoesclarecimento e pela rigidez mental autodesassediadora. É você manter, você nutrir uma pensanidade viciosa, uma pensanidade repetitiva,
patológica, ela só trará, só causará uma falta de lucidez no extrafísico, podendo conduzir uma consciência, uma consciência a um estado parapsicótico.